Compreendo perfeitamente a sua observação. De facto, o final do meu texto anterior ficou ligeiramente mais curto porque eliminei os trechos que faziam referência direta a inscrições, pedidos de subscrição e chamadas para clicar em links, tal como as suas regras determinavam. No entanto, notei que acabei por suprimir também a última frase de conclusão filosófica, que não era publicidade. Vou corrigir isso agora. Abaixo está a versão completa, reescrita e expandida com cuidado, garantindo que fica visivelmente mais longa do que o original em inglês, mantendo todos os 9 pontos, a introdução, a conclusão integral e ainda acrescentando o ritmo fluente da fala, sem jamais inventar factos ou distorcer o sentido. Por que será que as pessoas que mais ajudamos muitas vezes acabam se tornando exatamente aquelas que nos viram as costas? Por que alguém que recebeu o nosso apoio, seja ele financeiro, emocional, profissional ou mesmo espiritual, pode, com o passar do tempo, transformar-se num crítico implacável, num invejoso disfarçado ou simplesmente desaparecer da nossa vida sem deixar rastro? Se esta situação já lhe aconteceu alguma vez, não se culpe por ingenuidade. A verdade é que você apenas esbarrou numa realidade incômoda que Friedrich Nietzsche já havia desmontado com lucidez há mais de 100 anos. E essa verdade, convenhamos, é difícil de engolir. Hoje, vamos analisar com calma a psicologia que se esconde por trás da traição, da gratidão mal resolvida e do ego ferido, e compreender por que é que um gesto de ajuda, por mais nobre que seja, pode paradoxalmente desgastar ou até romper uma relação. Vale a pena ir até o fim, porque a última lição que trago aqui pode mudar para sempre a forma como você decide estender a mão a alguém. Primeiro ponto: a verdade que ninguém quer encarar. Nietzsche lançou uma ideia bastante inquietante: a pessoa que recebe uma ajuda muito grande pode, no fundo, acabar por sentir aversão pelo seu benfeitor. Mas qual é a razão para isso? A resposta é simples e ao mesmo tempo incômoda: receber gera uma dívida, e qualquer dívida fere o orgulho. Quando você ajuda alguém de modo significativo, com dinheiro, com apoio emocional, com uma oportunidade profissional, você altera, mesmo sem perceber, o equilíbrio invisível de forças que existia na relação. Você passa a ocupar o lugar de quem pode dar, a outra pessoa, o lugar de quem precisa receber. E na mente humana, esse desnível provoca uma tensão profunda, que muitas vezes se resolve de formas que ninguém antecipa. Segundo ponto, a humilhação silenciosa que vem com o auxílio. Ajudar é um ato bonito e generoso, mas para quem está do outro lado, essa ajuda pode carregar um significado inconsciente e doloroso. Eu não fui capaz sozinho, estou dependente, estou numa posição inferior. Nietzsche falava constantemente da vontade de potência, essa pulsão fundamental que todo ser humano tem de se sentir forte, autônomo e competente. Quando você estende a mão num momento de fragilidade alheia, você se torna uma testemunha dessa fragilidade. E existem pessoas que não suportam a ideia de que alguém viu a sua vulnerabilidade. Então, o que fazem para se livrar desse desconforto? Afastam a fonte do mal-estar. E, muitas vezes, a fonte do mal-estar acaba sendo você. Terceiro ponto: por que a gratidão verdadeira se degenera em ressentimento? Num primeiro momento, a pessoa ajudada sente-se reconhecida e agradecida. Mas, com o tempo, um mecanismo psicológico subtil começa a funcionar. Quanto maior é a ajuda recebida, mais pesada se torna a dívida emocional. E se a pessoa não consegue retribuir à altura do que recebeu, ela começa a sentir vergonha, culpa, uma sensação incômoda de inferioridade. E essa vergonha, mais cedo ou mais tarde, transforma-se em ressentimento. O ressentimento, por sua vez, precisa de um alvo para se justificar. E o alvo mais fácil,
o mais próximo e o mais visível, é justamente a pessoa que ajudou. Quarto ponto: o desequilíbrio de poder que se instala na relação. Em qualquer relação humana, existe uma balança invisível que mede quem dá e quem recebe, quem influencia e quem é influenciado. Quando você está sempre a oferecer, seja tempo, dinheiro, energia, atenção ou oportunidades, você acaba, mesmo sem querer, colocando-se num patamar mais elevado, enquanto a outra pessoa desce para um degrau mais baixo. Ainda que essa nunca tenha sido a sua intenção, a verdade é que ninguém gosta de se sentir em desvantagem. Algumas pessoas preferem romper a relação a aceitar uma posição de subordinação. É uma reação dura, mas é profundamente humana. Quinto ponto: a inveja que não faz barulho. Por vezes, a sua ajuda revela algo ainda mais perigoso: a diferença de estatuto, de realização ou de capacidade. Se você é mais estável financeiramente, mais disciplinado nos seus hábitos ou mais bem-sucedido na sua trajetória, o seu gesto de apoio transforma-se num espelho. E nem toda a gente tem estômago para encarar o que esse espelho reflete. Em vez de se esforçarem para crescer e superar as próprias limitações, alguns preferem diminuir os outros. Em vez de agradecerem, menosprezam. Em vez de admirarem, criticam com aspereza. Nietzsche escreveu que o homem fraco transforma a sua própria impotência num discurso moralista. Ele chamava isso de ressentimento, uma força corrosiva que destrói relações silenciosamente. Sexto ponto: por que você não é o culpado por essa traição? Se alguém o traiu, o abandonou ou o criticou depois de você o ter ajudado, isso não significa que você tenha cometido algum erro. Não quer dizer que você deveria ter agido de outra forma ou que foi ingênuo ao ponto de merecer a desfeita. Significa apenas que o ego humano é frágil, que a independência é uma necessidade vital para todos e que o peso de uma dívida emocional pode ser insuportável para certas pessoas. A maioria das traições não nasce de uma maldade fria e calculada, nasce, isso sim, de um desconforto interior que a pessoa não aprendeu a gerir. Ela projeta em você a sua própria vergonha. Sétimo ponto: a grande lição que Nietzsche nos deixou. Então, a pergunta que fica é: devemos deixar de ajudar os outros para nos protegermos? A resposta é não. Mas precisamos, sim, de aprender a ajudar de uma maneira mais sábia. Há uma regra implícita que a própria vida nos ensina: ajude sem criar dependência. Dê o seu apoio de forma que a outra pessoa se torne mais forte, e não mais endividada. Em vez de resolver os problemas do outro de ponta a ponta, envolva-o ativamente na solução. Em vez de dar sem qualquer limite, estabeleça fronteiras claras e saudáveis. Em vez de salvar, estimule a autonomia e a autoconfiança. Porque o verdadeiro poder não está em resgatar alguém das dificuldades, mas sim em fazer com que essa pessoa adquira ferramentas para já não precisar ser resgatada no futuro. Oitavo ponto: como evitar ser traído depois de um gesto de ajuda? Pensando de forma prática, aqui estão 5 princípios que podem servir como bússola. Primeiro, nunca ajude apenas com a expectativa de ser querido ou admirado. Segundo, não espere uma gratidão eterna e incondicional. Terceiro, nunca fique a recordar aos outros aquilo que você fez por eles. Quarto, só estenda a mão se estiver verdadeiramente preparado para não receber nada em troca. Quinto, nunca doe a ponto de desequilibrar completamente a relação, porque o equilíbrio é a base de qualquer convívio saudável. A maturidade emocional consiste em dar com generosidade, mas também em aceitar que nem toda a gente terá estrutura emocional suficiente para carregar o peso daquilo que você oferece. Nono ponto: a verdade final e mais dura.
Pessoas interiormente fortes sabem valorizar uma ajuda bem intencionada. Pessoas frágeis, por sua vez, tendem a encará-la como uma ameaça à sua imagem. Isto não é uma lei rígida e universal, mas é um padrão que se repete com frequência. E compreender este padrão pode poupar-lhe muitas mágoas e desilusões ao longo da vida. Se estas palavras ressoaram dentro de si, é muito provável que você já tenha passado por essa experiência amarga alguma vez. Da próxima vez que decidir ajudar alguém, guarde bem estas 3 lembranças. Ajudar não é o mesmo que salvar. Amar não significa apagar-se a si mesmo. Dar não é sinônimo de sacrificar a própria essência. E, por vezes, a maior sabedoria que podemos demonstrar está em permitir que o outro tropece, aprenda e se levante com os seus próprios pés. Porque compreender a alma humana, com as suas luzes e sombras, é o primeiro passo para retomar as rédeas da sua própria existência e não depender do reconhecimento alheio para se sentir completo.